Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Temos 4 opções de romances físicos aqui comigo. O primeiro livro é Mais Uma Vez com Emoção. O segundo, Nem Te Conto. O lançamento mais recente de romance que temos, No Fundo é Amor. E o último, e não o menos importante, Lugar Feliz. Eu sinto que esse livro está há tanto tempo na minha TBR física, porque ele é um livro que é favoritado por muita gente. E eu vejo também muita gente chorando por conta desse livro. Então, eu não sei o que esperar. Eu realmente não sei. Eu sinto o receio da emboscada que eu cairei nesse livro, mas enfim. Vamos iniciar esse vlog com Mais Uma Vez com Emoção, da Elissa Sussman. Vai ser minha primeira experiência com a autora. É que é um romance de segunda chance e que os nossos protagonistas são ou foram estrelas pop. Eu estou na página 16 e os nossos protagonistas já se encontraram depois de muitos anos. Como eu falei pra vocês, é um romance de segunda chance. Nossa protagonista pensa: da última vez que nos vimos, Cal havia me chamado de um erro. E eu, dito a ele para desaparecer da minha vida. Ele atendeu ao meu pedido. É visível que existe uma espécie de rancor entre os dois personagens. Eu estou curiosa para saber realmente o que aconteceu. Eu cheguei no capítulo 17, na página 157. Aqui seguimos duas linhas do tempo, o passado e o presente. A nossa protagonista Kate e o nosso protagonista Cal se conheceram adolescentes em uma espécie de acampamento de arte / musical. Não sei exatamente como definir esse acampamento, mas eu diria que seria semelhante a um camp rock. A nossa protagonista acaba se tornando uma estrela pop. Ela está no seu auge de carreira, muito sucesso, muitos fãs. E ela também está em um relacionamento com um integrante de uma boy band. Só que isso vai ao chão quando ele informa ao público que a Kate foi infiel a ele. E é deixado ali nas entrelinhas, mas nunca comprovado, que essa traição ocorreu com um dos participantes integrantes da banda dele. E isso acaba destruindo a carreira promissora da nossa protagonista. E esse participante seria o Cal, que é o nosso protagonista masculino. No presente, a Kate e o Cal vão precisar trabalhar juntos em uma peça que muito provavelmente possa ir para Broadway. Só que assim, faziam muitos anos que eles não se viam, existe muito rancor, muita mágoa entre os dois. Eles possuem uma espécie de relacionamento muito passivo-agressivo. Enfim, é uma loucura a comunicação desses dois e eles vão precisar trabalhar juntos. Ela vai precisar ser dirigida por ele, porque o Cal vai ser o diretor da peça. Então, assim, a Kate se encontra em uma situação não tão agradável, mas aos olhos dela, aquela é a única oportunidade, talvez, que ela tenha para voltar a fazer o que ela ama. Porque, como eu falei pra vocês, esse escândalo na carreira dela destruiu tudo que ela construiu, tudo que ela poderia ter construído. Eu queria ler uma parte aqui pra vocês, para que vocês pegassem a ideia do relacionamento dos dois, toda essa mágoa que a nossa protagonista guarda do que aconteceu no passado. O problema era que eu não tinha muita vontade de resolver aquelas questões. Queria continuar brava com ele, porque em certos aspectos perdoá-lo parecia mais perigoso. Precisava ficar me lembrando do que ele tinha feito, ou melhor, não feito. Eu perdi tanta coisa e Cal, não. Ele estava bem, mas o que bem, na verdade. A injustiça da situação era difícil de engolir, mas tudo bem. Eu preferia aquele amargor no fundo da garganta a um caroço de nostalgia estremecendo de esperança. Acho que vocês conseguiram pegar a ideia, porque nossa protagonista teve realmente
simplesmente a carreira destruída. E foi a única que teve a sua carreira destruída. Esse diálogo que eu vou ler aqui com vocês aconteceu com os dois, a Kate e o Cal. E assim, eles têm essa vibe de enemies to lovers. Então ela começa e ele responde. Ela diz: você é arrogante, ele diz, e você é dramático. E você é pedante, e você é amadora, e você é insistente, e você é cabeça dura, e você é teimoso. Digo mesmo, a verdade era que o sujo estava falando do mal lavado. E também tão talentosa que é impossível tirar os olhos de você, Cal completou. Quando eu vi que tinha essa possibilidade de plot de traição, eu já estou com o pé atrás, porque eu realmente não suporto livros que tenham esse plot, independente da forma que ele aconteça. Existe sempre aquele ar de julgamento em mim, sabe? Eu estou gostando muito da escrita da autora, eu estou gostando da dinâmica do casal. Finalizei mais uma vez com emoção e definitivamente esse livro não foi pra mim, ele foi uma grande decepção, na verdade. O objetivo dessas duas linhas do tempo na história é a gente entender como a Kate e o Cal se conheceram, da onde surgiu essa conexão, aonde foi que eles se apaixonaram, obviamente acompanhar todo esse escândalo na carreira da Kate, o porquê os dois se separaram, o que foi que deu errado, e obviamente acompanhar o presente, vendo esses dois trabalharem juntos com tanta carga emocional guardada, com tantos assuntos mal resolvidos entre os dois. Mas assim, gente, os flashbacks eram tão sem sentido, eram tão sem peso, eu simplesmente não enxerguei da onde surgiu essa conexão dos dois. Foi tudo muito superficial pra mim, eu simplesmente não me importava também. E uma coisa que me dói dizer muito, porque eu realmente odeio falar mal de protagonistas femininas, é que a nossa protagonista, a Kate, ela é simplesmente insuportável em todas as suas fases. E juro, as únicas coisas que eu gostei aqui foram o Cal e a gata. Então eu classifiquei esse livro com 2,75. Depois dessa grande decepção, eu iniciei Lugar Feliz. Esse livro, como eu falei pra vocês, estava há muito tempo na minha TBR, mas eu definitivamente fugia muito desse livro por ele ser um livro hypado e por ver muita gente dizendo que era muito emocionante, enfim, eu ficava meio receosa, mas eu estou simplesmente obcecada por esse livro. Eu iniciei ele hoje, eu estou no capítulo 14, na página 160. Simplesmente obcecada. E é um romance de segunda chance também. Eu juro que não foi intencional. Eu fiquei me debatendo de como eu falaria sobre esse livro com vocês, dando um resumo sem muito spoiler. Porque, por mais que eu esteja na página 160 e seja um livro de mais de 400 páginas, eu já consegui perceber que é um livro muito além do romance. Então aqui a gente tem um grupo de meninas que se conheceram na faculdade e se tornaram inseparáveis. Ao longo dos anos, esse grupo cresce um pouquinho, então outras pessoas entram nele e se tornam uma espécie de família mesmo assim, sabe? Mas o que não muda é que todo ano eles viajam, passam as férias no mesmo lugar. E esse lugar é muito especial. É como se fosse o lugar seguro deles, aquele lugar cheio de lembranças felizes. Vamos conhecer a história de Harriet. Eu acho que se pronuncia assim o nome dela, não tenho certeza, porque tem momentos em que chamam ela de Harry, enfim. Então ela está indo para esse encontro anual com os amigos, mas ela está muito angustiada porque, diferente dos outros anos, ela tem uma notícia não muito agradável. Há 6 meses ela terminou o noivado dela e ela não contou para ninguém, absolutamente ninguém, nem as suas melhores amigas. Ressalto aqui que o ex-noivo dela, que é o nosso protagonista masculino que se chama Win, faz parte desse grupo de amizade também. E eles estavam em um relacionamento de 8 anos. Ele terminou com ela por telefone. Nessa viagem, ela tinha a total intenção de contar aos amigos sobre esse fim de noivado. Só que quando ela chega nesse local onde eles vão passar esses 7 dias, ela encontra o ex-noivo dela lá, quem ela jamais esperava encontrar. E mais, além desse choque todo de encontrar ele ali, ela acaba descobrindo que esse local vai ser vendido e esse vai ser literalmente o último momento que eles vão ter nesse ambiente. E mais um pouquinho, o casal de amigo deles acaba anunciando que eles estão noivos e que dentro desses 7 dias eles vão se casar bem ali. Eles não querem estragar esse clima, principalmente o casamento dos amigos. Então nessa uma semana eles vão fingir que ainda estão noivos, que ainda estão apaixonados, o que pode dar errado, o que pode dar errado.
E a gente tem duas linhas do tempo, o passado e o presente com toda essa questão dos dois fingindo ainda estar noivos, e o passado a gente vendo o início, né, o desenvolvimento do relacionamento dos dois. Eu surto a cada momento do passado desses dois. A dinâmica entre eles é sensacional. Como eu falei com vocês, esse livro é um pouco mais que o romance. Então a gente tem citações sobre essas amizades que a gente tem no livro. A nossa protagonista diz: cresci em uma casa silenciosa, onde só se ouviam gritos quando a minha irmã chegava em casa, com um novo piercing questionável, ou um novo interesse amoroso, ou ambos. E os gritos sempre davam lugar a um silêncio ainda mais profundo depois. Por isso eu fazia o possível para impedir a gritaria já de início, porque odiava o silêncio. Cada segundo dele me apavorava. Minhas melhores amigas me ensinaram um novo tipo de silêncio, a quietude pacífica de nos conhecermos tão bem que não precisávamos preencher o espaço, e também um novo tipo de barulho, o barulho como celebração, como uma alegria transbordante, por estar viva ali naquele momento. Eu achei tão bonito. Quero dizer que você tem a risada mais estranha que já ouvi, Harriet, diz ele baixinho. Toda vez que escuta, é como se eu tomasse uma dose de tequila, como se eu pudesse ficar bêbado só com o som que você faz, ou de ressaca quando fico muito tempo sem você. Ele é tão fofo. Esse livro trabalha muito mais que um romance entre os nossos protagonistas, onde a gente vê uma relação de 8 anos acabada, com duas pessoas que se amam muito, mas que são afetadas pelas circunstâncias da vida. Esse livro trabalha sobre o amadurecimento pessoal, o amadurecimento de um grupo de amizades, que é simplesmente incrível, sobre a família que a gente escolhe. Esse livro fala sobre mudanças e como é difícil aceitá-las às vezes, sobre esse medo de agir, porque a gente sabe que a consequência vai ser uma grande mudança. Esse livro fala como jamais podemos construir as nossas vidas sob a expectativa de outras pessoas, porque isso vai causar a nossa infelicidade. E principalmente que a base de todo e qualquer tipo de relacionamento é a comunicação. Mas ele mostra essa parte mais vulnerável de conversar com as pessoas. Como é difícil se abrir com as pessoas, mostrar-se vulnerável, mostrar os nossos medos. A escrita da Emily Herring é simplesmente perfeita. A forma como ela consegue descrever sentimentos, emoções, é impecável. É muito bem feita. Eu simplesmente amei a escrita dela. Se você ama um romance, você precisa ler esse livro. Então, assim, foi um livro favoritado, eu me apaixonei pela história, pelos personagens, 5 estrelas. Depois dessa leitura tão emocionante e favoritada, me restaram 2 opções, Mente Conta e No Fundo é Amor, e por mais que eu esteja apaixonada pela escrita da Emily Herring, eu preciso de algo mais fluido. Não que a escrita da Emily Herring não seja fluida, mas ela não é tão simples também. Então, assim, não tem ninguém melhor que não Ali Raise Wood com No Fundo é Amor. Eu estou muito empolgada para ler esse livro.
cheguei no capítulo 21, na página 137. Eu estou muito receosa com tudo que está acontecendo e para onde tudo isso vai e de como isso vai funcionar. Porque a dinâmica do casal com o acréscimo de uma pessoa não está me agradando. Não sei o que eu vou achar desse livro. Eu fiquei obcecado por essa história. Eu realmente não consegui largar o livro até finalizar a leitura. Eu precisava saber o que aconteceria, no que isso ia dar, porque a dinâmica do casal é meio complicada. Bom, aqui a gente vai conhecer a Scarlett e o Lucas, que são estudantes e atletas da Universidade de Stanford. A Scarlett faz parte da equipe de saltos ornamentais. Depois dela sofrer uma grave lesão, ela tem permissão para voltar para o esporte. Então ela está tentando conciliar o estudo mais o esporte, que dentro dele tem a pressão, tem as competições. Porém, esse acidente trouxe um trauma muito grande para ela. Trouxe um bloqueio a ela. Então isso meio que está atrapalhando a performance dela nos saltos. Já o Lucas, ele é o garoto de ouro da natação, sueco, cheio de medalhas, ele é disciplinado, ele é focado. Por conta de uma ocasião que eu não vou comentar aqui para não ser um spoiler a quem deseja ler o livro, eles acabam descobrindo algo em comum, que é esse fetiche, né, o BDSM. E por coincidência, eles vão acabar tendo que participar de um mesmo projeto. Isso vai causar uma aproximação maior entre eles. Obviamente, eles vão acabar se relacionando fisicamente e isso vai trazer novos sentimentos mais intensos. O grande problema da história é que o Lucas possui uma ex-namorada, que na verdade se torna ex-namorada ao decorrer da história, mas enfim. E ela também é a colega de equipe da Scarlett. Então, o que pode dar errado nessa relação? Uma coisa que me incomodou na história, em que em alguns momentos tornaram sim a leitura um pouco mais difícil, foi essa relação de amizade que a nossa protagonista tinha com essa Penélope, essa ex-namorada do Lucas. Esse endeusamento que ela tinha com ela, de certa forma irritante, só que também eu consigo de certa forma entender a Scarlett, porque se a gente for olhar o histórico de amizade que ela praticamente não tinha ninguém ali, para que ela sentisse esse amor de amigo mesmo, sabe? Em alguns momentos, o Lucas também me irritou essa falta de pulso firme, sabe, com essa Penélope, porque assim, eu entendo que você tem uma pessoa que você ama muito, que você gosta muito dessa pessoa, porque essa pessoa te ajudou muito no passado, mas assim, quando essa pessoa atualmente na sua vida não te traz felicidade, existe um desgaste emocional em você, você precisa afastar ela, e isso não vai te tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa ruim ou uma pessoa ingrata. O que facilita muito nesse livro é que os capítulos eles são bem curtos, o que eu agradeci muito. Eu preciso pontuar aqui que eu surtei com a aparição da Olive e do Adam. Pra quem não sabe, eles são os protagonistas de A Hipótese do Amor. Eu amei muito ver eles nesse cenário acadêmico. Bom, voltando à crítica em si do livro, eu acho que teve um peso muito grande em relação a Penélope na história, então eu acredito que algumas cenas poderiam ter sido tiradas para que a Ali colocasse mais cenas com os nossos protagonistas e assim ter um espaço maior para desenvolver o relacionamento dos dois. Queria que ela tivesse se aprofundado um pouco mais neles e também um pouco mais no nosso protagonista masculino. Aqui também é abordado o tema de saúde mental, como eu falei para vocês, né? A nossa protagonista ela está passando por um trauma, um bloqueio emocional. A nossa protagonista também tem um problema com o pai abusivo, mas é um assunto que não foi tão aprofundado na história. Eu enxerguei semelhanças dele com Checkmate, com o desenvolvimento das protagonistas. Tinham cenas muito fofinhas no livro, mas obviamente tem toda essa questão do BDSM na história, só que é bem baunilha, é bem leve, não é nada assustador. No final eu classifiquei ele com 3,75. Não é um livro ruim, é um livro divertido, é um livro fluxo muito rápido, eu gosto muito da escrita da Ali, da forma como ela escreve, mas pra mim não foi um livro extraordinário, não foi o meu favorito. Bom, consegui ler 3 livros nesse vlog, consegui tirar 3 livros da minha TBR física. Obviamente, o meu livro favorito do vlog foi Lugar Feliz. Esse livro, ele tocou algo muito fundo ali dentro de mim. Uma história muito bonita, muito bem escrita e que ela permanece em mim até agora. Foi um vídeo também que me trouxe decepções, mas acontece. E esse foi o vídeo, mas gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo.